Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Last Mile Podcast. Talvez um dos principais canais aí para a gente trazer ideias sobre o setor de telecom. Tô aqui com o Matheus Coferri, Matheus que recentemente aí foi premiado ou reconhecido como a segunda voz do setor de telecom no LinkedIn, né, o É Coferri? isso Depois aí. pode comentar um pouquinho sobre isso, então um orgulho como sempre estar aqui com ele. Queria agradecer, obviamente, aos nossos patrocinadores da WiFeed, solução de Captive Portal para o mercado de telecom, que sempre nos apoia para poder estar trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade, novas ideias e percepções daquilo que está acontecendo no setor. Mas agora eu vou deixar o Coferri apresentar a nossa excelentíssima convidada, a primeira A convidada, né, primeira, a Coferri? primeira. A gente tá aqui, um episódio inédito pra gente, né? Agradecer ao público aí que tá assistindo a gente. Muito boa noite a todos. É uma satisfação estar nesse outro episódio aqui. Nós estamos recebendo muitos feedbacks positivos. Queria agradecer imensamente quem entra em contato com a gente, manda WhatsApp, LinkedIn, né, Bruno? Tá recebendo até por e-mail, muitos pessoais, assim, em reuniões presenciais. A gente agradece muito a audiência, a todo mundo aí que está compartilhando nossos conteúdos, elogiando. Isso que é o nosso combustível aqui para trazer conteúdos para vocês. E a nossa primeira convidada, né? Nossa primeira mulher convidada, a gente está muito feliz em receber ela aqui. Tá quase 30 anos no setor de telecom, faz parte desse crescimento e desse desenvolvimento do setor de telecom. Estou aqui com a Ana Martins, da Algar Telecom. Muito obrigado, Ana, por aceitar o nosso convite e vir até os nossos estúdios aqui. É uma satisfação estar falando contigo. Obrigada a vocês, viu, gente, pelo convite aí, Matheus, Bruno, muito bom estar aqui, poder trocar ideias, né? E poder contribuir um pouco. Realmente o Last Mile aí tá tracionando, eu tenho acompanhado, os episódios estão muito bons, viu, gente? Muito consistentes. Que bom, Esse ficamos é felizes. esse é o nosso pagamento principal aí, né, É Bruno? verdade, O Porque é reconhecimento, o verdade. reconhecimento né? para o pessoal que trabalha com imagem, vídeo, mídia é o principal combustível para a gente tocar e fazer mais episódios, Sim, né? com certeza. Ô, Ana, muita gente está assistindo a gente e conhece, você é uma voz ativa no mercado, né? Uma mulher aí que desponta muitas frentes, mas possivelmente a nossa audiência, algumas pessoas não te conhecem. A gente queria que tu se apresentasse um pouquinho, contasse lá do começo como é que se entrou no mercado de Tá, telecom, foi por acaso, foi planejado, para a gente começar esse bate-papo aí e te conhecer melhor. tá bom. Então, gente, boa noite, né? Prazer estar com todo mundo aqui também que está acompanhando aí. Eu sou Ana Flávia Martins, eu tenho 30 anos de carreira mesmo. Acertei. Acredita? Que legal. Agora, em agosto, oficialmente, eu completo 30 anos de carreira. Estou contando carteira assinada, né? Eu sou formada em comunicação social, com habilitação em jornalismo, então a gente está falando de comunicação aqui. E tem especialização em marketing, gestão e empreendedorismo e varejo, que se tornou uma paixão minha e mais recente, mas gosto bastante também. Na minha carreira, bom, eu tive filho muito nova, tive filho com 20 anos, depois o segundo com 25. E quando eu tive o meu segundo filho, eu queria trabalhar mais, eu vou dizer, com flexibilidade, né? Queria trabalhar com flexibilidade, eu queria ser PJ. E aí tinha uma oportunidade de entrar na Algar como PJ, só que eu fui conversar com o diretor da área e ele falou, não, eu quero te contratar, eu quero você aqui como nossa, a gente chama associada na Algar. Eu falei, então vamos lá. Por isso que eu entrei no setor de telecom, considero nessa data, né? Porque eu entrei no Grupo Algar. Comecei na Algar Telecom, na então Algar Telecom, que hoje chama Algar. Mudou recente, Mudou inclusive, a gente vai recente. falar sobre isso também. Estamos mudando nesse momento, né? Então, a Algar, que era Algar Telecom, na época era CTBC, tá? Companhia de Telecomunicações do Brasil Central. Eu entrei lá em 2001, né? Como jornalista, eu trabalhei antes em veículos de comunicação, em rádio, TV, jornal impresso, trabalhei como assessora de comunicação, entrei na área de sustentabilidade, investimento social privado, educomunicação, que tem uma área que mistura comunicação com educação, mas sempre como jornalista e comunicadora. E aí, em 2001, eu tive essa oportunidade, na então CTBC, na época, passei por 2 mudanças de marca, lá. E comecei a atuar no marketing. E desde então eu venho seguindo minha carreira dentro da Algar, tem 24 anos já de Algar, né? Comecei no marketing, comunicação, migrei para o então Instituto Algar, na época eu participei da criação
do Instituto, né, que foi liderado ali pela Eliane. Depois, eu fiquei 12 anos na holding, tanto na área de investimento social, privado, sustentabilidade e marketing. E aí, só que o cliente da holding é o acionista, e eu queria trabalhar com o cliente final. E eu migrei, então, para Algar Telecom, em 2013, e já tô ficando velha lá na Algar Telecom. Já tem muito tempo de casa, não vou falar velha não, mas são 12 anos de Algar Telecom, né? Desses 24 aí, já são metade na Algar Telecom. E me apaixonei mesmo pelo setor de telecom, assim, é um setor estruturante, é um setor, assim, né, que provê conexão, né, ele mantém as pessoas unidas, mantém as pessoas se divertindo, né, e mantém as pessoas educadas. Então, não tem como, né, não gostar de um setor que provoca, né, que promove educação, diversão e conexão entre as pessoas. Gosto muito. E gosto muito do lugar que eu tô nele, que é business, negócio e marketing, mercado no geral, né? Varejo, B2B, eu gosto muito, assim mesmo. E um lado dele que é muito do empreendedor, né? Que é do provedor, no meu caso do franqueado, né? Que é um empreendedor que fez um negócio, né? Do zero. E que conseguiu se estruturar e crescer para servir os clientes. Então, posso dizer que eu sou feliz. No meu trabalho, eu gosto bastante. Legal. Que eu faço. Que legal, né? É sempre muito bacana porque a gente consegue sempre perceber esse brilho nos olhos de quem a gente consegue trazer aqui de um setor que realmente vem se desenvolvendo cada vez mais e que hoje eu brinco que é a base daquela nossa pirâmide de necessidades, né? Querendo ou não, a gente tem as necessidades fisiológicas, mas logo depois já vem a conectividade. A gente não vive mais no mundo sem conectividade. Talvez o Wi-Fi venha antes, né? Talvez o Wi-Fi... Pois é verdade, é verdade. Porque na indústria, eu acho que equivale à necessidade fisiológica a energia elétrica. Depois disso já é o Wi-Fi. Já é o Wi-Fi. É o oxigênio desse mundo digital, né? E, Ana, eu tava aqui pensando, né? Vai fazer já 30 anos de carreira. E se a gente parar para pensar, a Algar a gente já está falando de 70 anos de história. 71 anos de história. Algar Telecom, né? O Grupo Algar já são mais de 90 anos. Mais de 90 anos. O Grupo Algar. E conta um pouquinho pra gente, trazendo também esse paralelo junto com a tua carreira, né? De quais foram talvez esses principais momentos que fizeram também, né, a profissional Ana chegar onde ela está hoje, mas como que vocês foram se adaptando para viver os novos ciclos, as novas ondas do setor de telecom, e como que vocês continuam fazendo isso até hoje, né? O Grupo Algar tem mais de 90 anos, né? Ele foi fundado numa máquina de arroz, depois um posto de gasolina, e os irmãos empreenderam e compraram a companhia de telefonia Teixeirinha, que foi transformada na CTBC, né? Ali pelo seu Alexandrino Garcia. Algar, gente, eu trabalhei muitos anos na Algar sem saber disso. São as iniciais de Alexandrino Garcia, tá? Algar. Verdade. Pois é. E é muito bom, Nuno. É muito bom. Eu gosto do nome. Ele é adaptável a várias línguas, né? Porque você chega, assim, no inglês é fácil de falar, né? Assim, ele é sonoro. Eu gosto também. Mas eu não sabia, assim. Achei muito rico quando eu soube, né? Assim, acho que é importante saber a origem do nome. Então, aí seu Alexandrino tinha os filhos, né? Walter Garcia, Luiz Alberto Garcia, que é o caçula, e a dona Eleusa, que é a filha do meio. O Walter veio a falecer e o doutor Luiz, que a gente chama de doutor Luiz lá dentro, ele fez engenharia para trabalhar ali na empresa e fazer ela prosperar. E, na época, a Algar comprava concessões por municípios ou regiões. Isso é muito interessante, a história. Eu também soube disso mais recentemente. Então, comprava a concessão daquele território. A Algar, Algar Telecom, a operadora, eu vou dizer assim, né? A empresa de telecom incumbent. Eu acho que é a mais antiga do Brasil e nacional, né? Eu acho que são características. Como incumbent, ela permaneceu privada ao longo de toda a sua história. E essa é uma história incrível, porque na época em que estava sendo estatizado, criado o sistema Telebrás, está sendo estruturado tudo isso, tinha uma possibilidade enorme de estatizar a Algar Telecom na época. E
a Algar Telecom conseguiu se manter privada por causa dos clientes e parceiros, mas especialmente clientes que entraram em ônibus, foram até Brasília pedir para os deputados na época, quem votava no projeto, manter a Algar Telecom privada, a então CTBC privada, porque ela tinha um serviço maravilhoso para o cliente. Então, não mexe nisso, deixa, ela está funcionando super bem. Então, a Algar Telecom é uma empresa que há 71 anos se mantém privada na história do Brasil, porque é reconhecida pela qualidade do atendimento do produto e do atendimento ao seu cliente. Se manteve assim por causa dos clientes, que os clientes pediram para ser assim. E ela é incumbente de 87 municípios, que é a área original de atuação. É interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. É o encontro dos 4 estados, 87 municípios que ela é incumbente. Nessas, ela começou como ela é varejo, né? Ela é B2C, ela atende o consumidor final, mas o B2B também, tanto o micro e pequeno empresário, quanto o corporativo, que são empresas ali um pouco maiores. Mais recentemente, acho que 2011... talvez um pouco antes, 2008, a Algar decidiu crescer nacionalmente e expandir nacionalmente no B2B. Sim. Porque tinha uma lacuna no mercado nesse momento. As grandes operadoras estavam focadas no varejo, a gente não tinha ainda os provedores de internet nessa proporção no Brasil e muito incipientes. A gente tinha algumas empresas que atendiam com telecom no Brasil, o B2B, mais focados nas grandes empresas. O Brasil não tinha uma empresa de telecom que pudesse atender empresas médias e médias grandes com qualidade e proximidade. E foi aí que a Algar Telecom decidiu focar e crescer no Brasil. E aí houve uma expansão nacional. A gente saiu de 87 municípios para 377, em que a Algar está hoje. Né? Manteve ali os clientes varejo, né? Manteve e cresceu a base de clientes B2C, mas ganhou aí uma base de clientes B2B e hoje, quase 70% da empresa, da receita da Algar Telecom, isso é público, né? Vem do B2B, tanto micro e pequenas empresas, quanto empresas médias e médias grandes, que é o foco, quanto atacado. É raríssimo ver isso no setor. Nossa, é muito raro. É muito. Então, quando a gente se compara a outras operadoras ou provedores, é muito difícil comparar. Porque como a gente cresceu no B2B, a anatomia da empresa é diferente de qualquer outra para se comparar. Então, quando você compara crescimento de acessos banda larga da sua empresa, da Algar, no caso, da nossa empresa, com o mercado focou no crescimento de mercado do B2C, né? Então, é difícil de comparar. Mas a gente pôde ser, e aí é muito gratificante isso, uma operadora que fez várias outras empresas do Brasil crescerem. Isso é muito rico para a gente, porque numa média empresa, o que acontece? Você tem ali um diretor-geral que trabalha com infraestrutura de telecom, que trabalha com TI, geralmente faz outras funções estruturantes. Às vezes ele cuida do PABX, mas ele cuida também do sistema de água. Às vezes as coisas estruturantes da empresa, tanto do ponto de vista físico quanto funcional, costumam estar sob a responsabilidade desse profissional e da equipe dele. O que acontece é que não é especializado em telecom, muito menos em TI. E a gente se posicionou como os especialistas, né? A gente se posicionou como somos seus especialistas, né? Da média, o diretor e a empresa de média e média grande deixa telecom e TI com a gente e foca no seu negócio. Então, acho que esse posicionamento da Algar fez ela crescer e fez ela contribuir genuinamente aí para o desenvolvimento do Brasil de uma maneira muito consistente, tá? Fenomenal. É um valor para Algar, tá? Essa coisa da gente... Algar, eu posso dizer que talvez seja uma empresa um tanto romântica, no sentido de ter o propósito como algo que tem um peso enorme no nosso dia a dia, sabe? Assim, a gente entende que resultado financeiro é um resultado. Ele é uma consequência de um trabalho bem feito. Ele é fundamental. Você não existe sem isso. Exatamente. Mas ele é um resultado. Ele não é o ponto de partida, ele não pode ser o objetivo. Porque quando você tem o objetivo genuíno de conectar as pessoas, de fazer a vida delas ser melhor, e de fazer a vida das empresas e o desenvolvimento do Brasil realmente acontecer, o resultado vem.
É verdade. E é muito curioso porque às vezes as empresas não conseguem perceber que muitas vezes o faturamento, a rentabilidade, o resultado financeiro, ele é um meio para atingir o resultado, Exatamente. o objetivo final, que é de fato atender o cliente. Aí cada Uhum. empresa vai ter a sua especialidade, né? Eu queria só fazer um pequeno parênteses aqui, Vai lá. porque a gente tem uma relação muito bacana dentro aí, botando o chapéu do CEO do iFeed aqui, muito bacana com a Algar Telecom, porque foi a primeira empresa que nos fez abrir os olhos para o mercado de telecom. A gente nem sabia da existência do mercado, assim, de maneira geral. E a gente sempre fala muito sobre isso. E até hoje, a gente já tá aí com 4 anos de relacionamento. Como é diferente lidar com a Algar? É aquela empresa que o time de É suporte muito adora, específica, que o né? time de sucesso de cliente adora, que o time de vendas que a gente adora ir pra lá. A gente chega Que lá é bem bom. recebido, todo mundo tá com um sorriso nos olhos, todo mundo trata bem. É uma cultura de fato que a gente consegue visualizar que não é só da boca pra fora. Tá É. intrínseco à natureza das pessoas que ali trabalham, né? Então eu realmente consegui perceber isso na prática e visualizo E isso até sabe, hoje. Bruno, no dia a dia, assim, a gente tem dificuldade de fazer as coisas acontecerem em qualquer lugar, porque vão criando etapas, vão, Sim. né? E aí a gente brinca que vamos dar uma carteirada. Geralmente você dá uma carteirada, você fala do chefe, né? Uhum. Não, na Algar a gente fala do cliente. Eu falo assim, ó, tá impactando o cliente, aí eu faço a empresa se mover mais rapidamente que o normal. E isso é uma realidade lá. Realmente, quando você fala assim, tá impactando o cliente, aí bateu na medalhinha de todo mundo, aí todo mundo vem pro jogo junto. Porque às vezes você discorda da solução. Então, isso que você falou é muito real na Algar, sabe? Assim, tem fases, né? Tem níveis e níveis de clareza. E assim como a gente na nossa vida, né? Toda empresa é orgânica, né? É viva, ela passa por mudanças e transformações, mas a gente percebe isso muito claramente. Eu percebo até hoje na Algar, isso é muito forte. E eu peguei também um paralelo que a Ana falou, 2008, 2009, foi também no nosso papo com o Gilmar, essa mudança que ele percebeu, né? Eles perceberam também como empresários, e eu acredito que talvez até fomentado pela Algar ou por iniciativas assim, que era o momento de inflexão do setor, né? De Foi. rádio para fibra, as operadoras naquela época não olhavam as pequenas e médias cidades, né? Como você falou, olhavam grandes centros B2C, as grandes, enormes empresas multinacionais, e aí vocês olharam, não, tem um mercado aqui, vamos atender. Eu queria te perguntar até, Ana, quando vocês fizeram essa mudança, vocês repaginaram, né, reguinaram ali, como foi esse crescimento que saiu de 87 para 377 aqui que você comentou? Foi via construção, foi via M&A, claro, não foi do dia para a noite, né? Mas foi um planejamento assim de uma expansão gradativa, porque até vai chegar um momento aqui que entra a Vogel também, né? Vocês fizeram a Sim. aquisição da Vogel ali, estado do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul também tinha uma rede grande. Eu acredito que fazia parte dessa estratégia também, Com né? certeza. Eu não sei dizer exatamente, mas eu acho que foi 2006 essa decisão de crescer. E aí a gente começou a estruturar o B2B mais forte, a gente tinha o B2B. E a gente percebeu essa oportunidade no mercado, essa necessidade do mercado ali de crescer, e a gente fez um plano. Eu cheguei na Algar Telecom em 2013, tinha um projeto chamado Estrela. Era o nome, os projetos têm nomes internos, né? Estrela, que era esse, que era de crescer nacionalmente. Então, a gente fez, Matheus, respondendo sua pergunta, 2 estratégias. Um crescimento por meio de construção de rede, sim, e a gente construiu rede de maneira estratégica para atender centros da cidade, como o foco era B2B, os centros da cidade para micro e pequenas empresas e distritos industriais, nas cidades maiores. Quero só fazer um parênteses, depois que você falou das cidades pequenas. Mas a gente fez isso, a gente construía rede, então, no centro da cidade e distritos industriais. E a gente cresceu também por M&A. A Algar fez a aquisição de 3 empresas. A Optitel, no Sul, É o Optitel. a Smart, no Nordeste, e mais recentemente a Vogel, que aí é mais Sudeste, né? Enfim. Backbone grande eles Isso, tinham. um backbone muito grande. Mas diferentemente, por isso que eu admiro muito a Algar. Diferentemente, assim, do mercado como um todo, como a gente surgiu, a Algar foi formada pela compra de concessionárias por município. A gente comprava a concessão de um município e levava um monte de distrito junto, com obrigações regulatórias de investir nos distritos. Então, essas 87 municípios têm mais de 200 distritos. A Algar provavelmente foi a primeira operadora a colocar 5G em distrito.
E a gente não difere muito. É fato que os distritos não viabilizam financeiramente o investimento em 5G. Sim. Mas a Algar sempre olhou o conjunto, o resultado em conjunto. Porque servir aquela comunidade era um valor. O seu Alexandrino tem uma frase que a gente usa muito, que era a mesma alegria, mais ou menos isso, tá? Não são as palavras literais, mas ele fala, era a mesma alegria servir uma cidade de 5 ou 50 mil habitantes, porque a alegria era conectar aquela comunidade. O sonho, antes de Brasília existir, Algar existia. Sim. É verdade. Então, o sonho era conectar aquela região ali, que eu citei, né? Interior de São Paulo, interior de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, com São Paulo, que é a capital econômica do Brasil até hoje. Era o sonho do seu Alexandrino, era conectar aquela região e promover o desenvolvimento dela. Então, a gente sempre investiu em cidades pequenas, em distritos, a gente nunca focou em capitais. As nossas capitais hoje do varejo são cidades médias. Não tem A uma gente sempre metrópole focou. gigante, é verdade. Não tem. Para varejo, Legal. ainda não temos uma metrópole grande. Sempre focamos em cidades médias e pequenas. Muito, muito bacana conhecer. Dá para ver que é o propósito na frente de É qualquer verdade. outro planejamento ou Sim. planilha ali E financeira, você né? quer ver o Dr. Luiz bravo? Você fazer alguma coisa com o cliente, assim, desde o cliente sem. Ele fica bravo para valer com a TVV. Não, eu fico imaginando qual que é o impacto que isso não tem na economia brasileira também, né? Porque chega a Sim. conectividade, a gente começa a ativar vários outros negócios e as pessoas também acabam se desenvolvendo. Então, é difícil até calcular o tamanho desse impacto quando a gente olha para o todo, É difícil, Bruno. Porque, assim, você tem que contratar pessoas. Você promove o desenvolvimento delas. É. A Algar formou muitas pessoas para o mercado, assim, centenas de pessoas para o mercado. Eu tenho certeza absoluta que passaram pela Algar. E eu ouvi de uma pessoa uma vez, quem trabalha na Algar trabalha em qualquer lugar, porque você, como uma empresa, eu vou dizer média para o setor, né, é uma empresa grande. Sim. Né, oficialmente grande. Mas, assim, quando você olha para grandes operadoras, a Algar é diferente a proporção. Mas você enxerga a empresa, você consegue ver a cadeia inteira de negócio funcionando dentro da Algar. Isso é muito rico, porque você sabe, a venda foi feita aqui, o input aqui, aí tem a OS de campo, aí você instala aqui, implanta o cliente, você vê a cadeia de atendimento, a cadeia de serviço. A gente consegue enxergar a jornada do cliente na empresa e saber quem que cuida de cada área e falar com aquela. Então, eu acho que é uma empresa muito gostosa nesse sentido também. Eu gosto disso, né? Assim, e aí, você pode trabalhar em várias áreas. Eu mesma mudei umas 6, 7 vezes de área de atividade dentro da Algar por essa possibilidade, porque eu já sabia como é que funcionava do outro lado e tinha a competência essencial para aquilo. O resto a gente desenvolve no cargo, né? Na Claro. atividade. E eu queria entrar justamente nesse ponto, sabe, Ana? Como que uma jornalista especialista em comunicação de formação lá na base, né, acabou entrando nesse mercado de telecom, que na época não era ainda o mercado que é hoje, né? Ainda tinham muitas dúvidas em relação a como que ia ser o desenvolvimento do mercado. Já entrou sabendo que queria permanecer no setor de telecom? Quais foram as áreas que tu navegou ali dentro da Algar? Tá. E talvez quais serão esses principais momentos, né, vividos pensando realmente nessa evolução da tua carreira até chegar hoje na Algar Franquias, né? Foi uma mistura. Eu acho que toda carreira é meio assim, tá? Uma mistura de intenção com contexto. Uhum. Eu vou dizer dessa forma. Eu entrei como marketing, focada principalmente na Algar, né? Entrei em 2001 como marketing focada principalmente nesta área, dentro do marketing, que atuava com projetos sociais, com a comunidade. Cada empresa, Algar, na época que eu entrei, tinha 17 CNPJs, 4 setores de atuação e 9 empresas. E aí, dentro, assim, essas 9 empresas eram compostas por 17 CNPJs, né? Quando eu entrei, tá? Era mais ainda, um grupo diverso. Dentro da Algar Telecom, eu me entrei no marketing e cada empresa fazia seus projetos sociais, porque essa coisa de retribuir para a comunidade, estar conectado com a comunidade é muito genuína, então sempre aconteceu. Na época, o Brasil estava estruturando o que se chamava de investimento social privado, de responsabilidade social, e eu vim contribuir com esses projetos. Nesse momento, a Algar tinha decidido pela criação do Instituto Algar, eu não sabia. A Algar tinha decidido pela criação do Instituto Algar, de responsabilidade social, estava reestruturando seus projetos. Então, eu comecei por aí,
dentro do marketing, contribuí com o marketing, mas contribuí com essa frente muito forte. Com a estruturação do Instituto Algar em 2002, com a criação do Instituto Algar em 2002, eu migrei para o Instituto Algar em 2003. Aí tem várias histórias interessantes. Passei 15 dias sem saber se eu ia ser contratada, promovida ou demitida. Poderia ser exatamente qualquer um dos 3 cenários, a qualquer momento. Porque eu tinha que sair da Algar Telecom, porque eu tinha que ir para o Instituto Algar, porque estava sendo todo migrado para lá, mas não tinha vaga lá no Instituto Algar. Então, passei 15 dias sem saber, mistério, mas na confiança. Confiando no trabalho que a gente tinha feito. Enfim, fui contratada no Instituto Algar em 2003. Em 2007, eu assumi a gestão do Instituto Algar como executiva. E em 2009, eu assumi o marketing da holding. O Instituto Algar ficava ligado à holding. Algar é um grupo, tem a holding, e tinha os 4 setores de atuação, que era TI e Telecom, agro, serviços e entretenimento. Eu não sei se vocês sabem, mas o Grupo Algar é sócio da Aviva nos empreendimentos do Rio Quente Resorts, da Costa do Sauípe, tinha a Algar Agro na época, que foi vendida, hoje a gente tem a Farming, tinha um setor de serviços, que era aviação, segurança na época. E TI e Telecom, temos hoje a Algar Telecom, que virou Algar, e a Algar Tech, que é Contact Center e TI, né? Então, nessa época, eu fiquei no Instituto Algar, mas tinha uma necessidade de estruturar o marketing das empresas Algar, porque em 2009 a gente se tornou uma monomarca. Todas as empresas passaram a se chamar Algar. E aí, mesmo antes disso, a gente tinha uma necessidade de estruturar. Você tem que ter sinergia numa marca, numa monomarca. Então, você não pode fazer um investimento aqui e o outro lá. Às vezes, acontecia de 2 empresas da Algar estarem no mesmo evento sem saber que a outra estava. Meu Deus. Esse era o papel da holding. Nossa. Então, eu na holding fiquei responsável por orquestrar o marketing do Grupo Algar inteiro. Com ações para clientes finais, mas criando sinergia e potencializando a marca. Responsável pela marca. Isso foi 2009 até 2011. Não, 2009 eu assumi isso também. Então, 2007 eu assumi o Instituto Algar e 2009 acumulei com o trabalho da monomarca, de marketing, de orquestrar. Criamos o comitê de marketing na holding, enfim. Aí, em 2013, então eu passei 2 anos ali, de 2009, que eu namorava a área de marketing, até 2011, que eu assumi oficialmente. Eu acumulei de 2009 a 2011 as 2 atividades. Em 2011, eu fiquei focada no marketing. Deixei a gestão do Instituto Algar, fiz uma sucessora, está lá até hoje, responsável pelo Instituto, e fiquei com o marketing 2 anos ali, fazendo esse trabalho de estruturação, de orquestração, com as empresas, de fortalecer a monomarca, de potencializar os trabalhos. Em 2013 surgiu uma vaga na Algar Telecom. E eu falei, gente, é marketing que eu migrei, eu foquei, já era, né? Marketing, eu saí de marketing para marketing, né? Passei por esse caminho aí de investimento social, de responsabilidade social privada, que foi muito rico, que hoje é o ESG, né? Com certeza. É isso. Na época hoje. só não tinha um nome, né? Tão Isso, bonito. mas numa visão de triple bottom line, que é uma visão de resultado econômico, social e ambiental juntos. E eu acredito muito nisso, porque eu acredito em perenidade de empresa e eu acredito muito que essas coisas têm que estar equilibradas, né? E aí, eu me candidatei a essa vaga, foi muito interessante, porque nos 12 anos de holding, que eu te falei, de 2001 a 2013, que eu fiquei na holding, passei 12 anos lá, eu trabalhei 2 anos com o CEO e 10 anos com a acionista, que era vice-presidente. Primeiro, ela criou o Instituto Algar, que é a Eliane, que hoje está à frente da Algar Telecom, mas ela criou o Instituto Algar. Depois, ela criou, estruturou toda a área de marketing mesmo, tinha uma área de comunicação, mas ela criou nessa perspectiva de marketing. E eu trabalhei 10 anos com ela, 2 anos com o Luiz Alexandre, que é acionista também, e 10 anos com a Eliane. Quando eu me candidatei à vaga na empresa, as pessoas punham a mão no meu ombro, olhavam no meu fundo do meu olho e falavam, tá tudo bem? Você tá bem? E eu falava, gente, tá tudo bem, né? Eu só descobri que marketing é cliente final, né? Que governança tem o acionista como cliente, tá tudo certo. Adorei, foi maravilhosa minha vivência na holding. A visão que eu ganhei de governança corporativa, de empresa fim a fim. Eu
eu participava de todas as reuniões gerenciais de resultado de todas as empresas Algar. Então, eu conseguia ver todos os setores de telecom, já vivia telecom aí, mas de agro, de serviços, de segurança, de aviação executiva. Visão macro do todo lá? Do todo. Então, Que isso foi legal. riquíssimo, a visão de business, fim a fim. Claro. Isso foi maravilhoso para minha carreira e muito impactante. É como se eu trabalhasse numa consultoria e pudesse ter contato com vários negócios ao mesmo tempo, né? E eu acho que isso ampliou muito a minha visão de negócio, a visão de futuro, né? Do mercado como um todo. Então, foi maravilhoso, mas eu queria ir para a ponta, para o cliente final. E foi riquíssimo. Então, eu tinha uma amiga que, por motivos pessoais, ia se mudar, deixou a vaga dela e eu me candidatei à vaga. Acho que eu fiz, sei lá, quantas entrevistas, umas 8 entrevistas, né? Porque, tipo, o que essa menina tá querendo fazer aqui, né? Ela tá na holding, tá tudo ótimo, ela trabalha com acionista, o que ela vem fazer aqui? E eu queria muito ir, né? Então, vou tomar uma aguinha aqui. Então, a visão era... Voltar um pouquinho, né? A visão era assim, como que essa menina quer vir pra cá, né? O que ela quer fazer aqui na empresa, se ela tá super bem lá na holding, o que ela tá inventando moda? E inventar moda é um princípio meu. Esse é um bom nada, princípio. esse é um bom princípio. Se tá tudo muito bom, não tá bom, né? Temos que criar algo Você novo. gosta da emoção, né? Eu gosto do aprendizado. O que me move, Matheus, e eu descobri isso, é o aprendizado. E eu descobri com o tempo que não tem aprendizado sem desafio. Então, a verdade é que não é nem tanto pelo desafio. O desafio dá sempre aquele frio na barriga que é um pouco bom, um pouco não, né? Vamos combinar. Mas eu descobri que se eu não tiver desafio novo, aliás, um profissional, qualquer uma pessoa, ela não aprende. A curva de aprendizagem da gente vai, sabe aquele ponteirinho da aprendizagem? Ele fica lá em cima, quando você tem um desafio novo. Então, tem que ter desafio novo. Depois eu vou chegar no Algar Franquias, porque deu conta de mim, né? Aí eu me candidatei à vaga e fui aprovada. E eu vim para o marketing B2B da Algar Telecom, que era a bola da vez, a estratégia de crescimento da empresa. Era bem naquela época que você explicou, exatamente. Isso. Um pouco depois. O B2B já tinha se provado interessante, já tinha se provado a estratégia e o posicionamento da Algar Telecom para o B2B e tinha que crescer e escalar. Mas tinha que diferenciar, que é o que eu acredito muito. Estratégia de competição, para mim, só tem uma, no final das contas, sustentável, que é a diferenciação. E eu, como uma profissional de marketing, olhei para aquilo e falei, é hora de criar um marketing B2B. A gente estruturou, então, o marketing B2B na jornada do cliente. E foi intuitivo, sabia? Eu não tinha ainda essa clareza. Eu tinha 37 anos e eu tinha passado por muita coisa, mas não tinha essa clareza do cliente final, da jornada do cliente. Foi intuitivo, assim. Não sei se foi um pouco intuitivo, um pouco de observar todas as empresas do Grupo Algar, muitas empresas do mercado. Eu sempre estudei muito. Eu sou filha de professora, irmã de professor e irmã de professora. Então, estudar para mim é um valor, aprender. Então, eu sempre estudei e li muito. E estudando e lendo, eu vi que só fazia sentido se fosse pela jornada do cliente. Não tem outro jeito de estruturar um negócio. Ou você faz pela jornada do cliente, ou você perde o cliente. Se você olha para dentro e acha que alguma área é mais importante, você está perdendo o jogo. Por quê? Eu tive um executivo na Algar que me ensinou, que me deu uma clareza disso que eu não tinha. A indústria ganha, o distribuidor ganha, o varejo que distribui produto ganha, o cliente paga. Só tem uma pessoa que remunera toda a cadeia de qualquer negócio, chama cliente. E aí, se você não tem uma jornada focada no cliente, você está perdendo, no mínimo, perdendo uma oportunidade. Talvez perdendo o cliente. Então, a gente organizou o marketing do B2B pela jornada do cliente. Então, era desde inteligência de mercado, focado no segmento corporativo e atacado, pelos quais eu fui responsável na época, até o pós-venda, a gestão do cliente, a gestão da experiência do cliente, que hoje a gente chama de CS. Né? Não tinha esses termos na época, assim, verdade, exatamente. esse termo é da moda, né? Ele é bem mais contemporâneo. Então, essa coisa não tinha. Então, era da inteligência de mercado até a gestão do cliente. E eu acredito nisso, nessa visão de cadeia de negócio. Eu acredito em visão de mercado
E a visão de mercado é você olhar para aquele segmento e ver o que importa para ele. Fiquei à frente do marketing do corporativo e do atacado 3 anos e meio. Saí de lá, quando eu cheguei, tinham 3 pessoas na área. Todos tinham ido embora, porque ficou sem gerente 6 meses. 3, elas estavam de licença maternidade, estavam voltando de licença maternidade. Eu tive que reestruturar a equipe inteira. Eu comecei com uma equipe de 4 pessoas, terminei com uma equipe de 43, do corporativo e atacado. A gente cresceu 40% vendas de canais indiretos, a gente cresceu 25% a geração de leads, e a gente cresceu, o que mais me alegra, a gente saiu de 73% de satisfação dos clientes corporativos para 94%. Eu até duvidei desse resultado de 94%. Eu pedi para auditar, eu pedi para a empresa que fazia o estudo de pesquisa fazer outra equipe auditar o resultado dessa pesquisa. E eu acho que foi porque a gente entendeu que era necessidade para ele. O cliente B2B é simples. Ele quer uma solução simples e ele quer que quando der problema, ele tenha um telefone para ligar, que alguém atenda do outro lado e dê segurança para ele que está tratando o problema e realmente esteja. Confiança, né? Confiança. E a gente fez uma campanha na época que foi isso. A gente tem uma... Vou falar que a gente é mais discreto na comunicação, né? Que é uma característica de mineiro e português, né? Então, junto as duas coisas, a gente é bem mais discreto. E a gente tinha que usar estratégias e recursos para as pessoas ajudarem a gente a divulgar a reputação da Algar Telecom. A Algar nunca foi uma empresa tão conhecida, mas muito reconhecida e admirada. E aí, a gente fez uma campanha na época que era Recomendo a Algar Telecom. Então, os clientes tinham prazer em gravar para a gente recomendações, dizendo, eu recomendo a Algar Telecom porque eu tive esse problema, eu tive aquele... Enfim, foi muito rico, muito gratificante. E aí, o que você ganha quando você vai bem num desafio? Um próximo desafio mais difícil, né? Assim funciona. Não fica mais fácil, né? Não fica mais fácil, não tem jeito de ficar mais fácil. Você ganha um próximo desafio mais difícil. E aí, eu fui para o desafio de transformar a Algar Telecom numa empresa de telecom, numa empresa de TI Telecom, que hoje a gente fala TIC, TechCo, né, mais recentemente. Mas era isso. A gente descobriu que a gente não ia ser mais telecom, porque o cliente precisava de soluções integradas de telecom e TI. E aí eu tinha a missão de garantir a transformação da Algar Telecom. Então, não era um trabalho só de produto. Tinha um quarto desse trabalho, era sim de criar novos produtos de TI, associados a produtos de telecom. Mas tinha um trabalho muito importante, cultural para dentro, de comunicação e posicionamento para fora. Então, eu assumi o que a gente criou na época, a jornada TIC. A gente chamou de jornada TIC, era uma jornada, né? A gente fazia essa transformação. E eu fui muito feliz, porque a gente conseguiu duplicar vendas, triplicar vendas, multiplicar a receita por 4 e multiplicar o EBIT dos produtos TIC dessa frente por 8. Nossa. Foi ótimo, foram 2 anos. Só que essa área chamava assessoria TIC e parcerias. O TIC eu entendi muito bem. Parcerias eu descobri só depois que eu assumi. Conversando com o presidente, essa área foi criada pelo presidente. Eu fui convidada para assumir essa área lá. E eu descobri o que era parcerias. Parcerias era franquias, eu não sabia. Aí eu descobri no segundo mês que eu estava à frente... Não, no primeiro mês eu fui conversar com ele, se ele idealizou a área, se eu fui convidada, o que ele espera de mim, né? Aqui. E eu descobri, ele falou, parcerias é franchise. Oi? Não conheço franchise, o que eu faço agora? Saída de emergência para a esquerda, eu vou para frente. Não tinha outro jeito. Então, foi muito rico isso, porque eu fui aprender sobre franchising, eu fiz uma formação de 1 semana da Franchise University, focada, né, no o que é um modelo de franquias, o que é o franchising, por que franchising, né, eram perguntas, qual seria o nosso modelo de franchising, né, e aí a gente, então, partiu para a criação do Algar Franquias, que hoje eu sou responsável por liderar toda a equipe e o trabalho desse modelo de negócio. Cara... História, hein? Que trajetória. E eu peguei também, ela falou de novos desafios, eu me identifiquei muito, cara, porque nos últimos anos aí, né? Mudando de estado para estado, várias cidades, cada mês é uma novidade. E é muito isso, né? É o que nos move, né? Tipo, você tá tudo muito certo, é uma coisa errada, né? Tem.
Você tá indo ali, deve ter alguma coisa. É que a gente envelhece, né? Em qualquer aspecto, se a gente não muda. E eu acho que mudar é muito importante É. para se manter jovem. Não, deixa a cabeça. Deixa Eu a vou cabeça dizer, assim, eu nunca tinha traduzido esse meu princípio, mas eu vou falar também, vou começar a parafrasear, né? Eu vou falar, olha, um dos meus princípios é inventar moda. Essa frase pra mim vai ficar marcada. Sim. inventar a Tem que moda. ser, né? Aí, Ana, só queria voltar um pouquinho. Instituto Algar. O que é o Instituto Algar? Para quem está nos ouvindo, existe lá desde 2001 ou antes, né? Foi criado oficialmente Só 14 de para fevereiro. um ponto rápido, o que é o que faz Tá. para a gente também, porque eu realmente também não conheço os O trabalhos. Instituto Algar é a organização, é uma ONG, na Uhum. verdade, uma OCIP, uma organização da sociedade civil de interesse público, que gerencia o investimento social privado da Algar. Como que funciona? As empresas Algar investem e os associados também podem investir parte do seu salário, tem cotas ali. O Instituto Algar garante que esses recursos são investidos no foco que a Algar definiu, que é educação, projetos de educação e de apoio ao desenvolvimento da educação do Brasil. A gente acredita muito em educação. Porque a gente acha que é a educação que transforma mesmo um país. Então, a gente focou os investimentos em educação, em projetos e parcerias com escolas públicas. Então, o que eu aprendi muito nessa época? A gente era uma ONG, então era terceiro setor, dentro de uma empresa, segundo setor, em parceria com o governo, primeiro setor. Uhum. Foi maravilhoso isso também, para mim, Os assim. 3 trabalhos. Que legal. Isso. Os 3 setores da economia ali muito fortes. E o governo tem uma dinâmica específica, o terceiro setor também, né? E o segundo também. Então, você tinha que orquestrar as parcerias. O objetivo, Matheus, era fazer a formação e o desenvolvimento continuado dos professores de escolas públicas. Porque, ao fazer o desenvolvimento continuado dos professores de escolas públicas, a gente estava melhorando a educação de todos os alunos que passavam por eles. Uhum. Se a gente focasse no aluno, você ia melhorar a vida daquele aluno. Se a gente focasse no professor e no diretor, a gente melhorava a vida de todos os alunos que passavam por eles, naquele momento e depois. Então, a gente fez essa escolha. E é isso. Hoje o Instituto existe até hoje. Isso. 2002, tem 23 anos. Uhum. Foi fevereiro, 23 anos de criação aí, maravilhoso. Que legal. Quis mesmo porque conhecer, compartilhar para o pessoal que não conhece, né? Uma iniciativa muito, muito interessante. Eu acho que a gente já tem participação externa até, viu? Se as pessoas que estiverem nos assistindo ali, o público que estiver nos assistindo quiser participar, eu acho que tem como. Legal. Porque aí tem a chancela da Algar, né? Todo investimento é orquestrado pela Algar, pelo Instituto Algar, pela equipe do Instituto Algar. Então, é bastante rico. Orquestra também os incentivos culturais que o grupo pode fazer na comunidade. Então, um trabalho bem rico, assim, com a comunidade. Depois a gente pode até pegar o link e botar nos comentários para o pessoal que tiver interesse. Tá. Quem quiser conhecer. Legal, conhecer mais. Ana, agora eu queria entrar de fato no tema franquia, né? Conta um pouquinho pra gente o que é o Algar Franquias, como que nasceu esse modelo, né? O que estava lá nesse modelo de franchise ou de parcerias no início, o que é hoje. A gente estava até brincando aqui sobre a terminologia franquias, né? Será que é uma franquia de uma rede de varejo? Será que é a franquia da quantidade de dados que eu tenho disponível na minha telefonia, na minha internet? Expansão de rede, que não necessariamente é uma rede de fibra. Sim. Conta pra gente um pouquinho o que é o modelo Algar Franquias e como que nasceu e como que tá esse modelo nos dias de hoje. Então, eu descobri, né, que a Algar queria fazer franquias nessa conversa com o presidente, foi em janeiro de 2017. Nessa reunião de briefing, mas eu descobri nesse momento, eu falei, bom, eu não entendo de franchising, vou atrás de entender, né, vou atrás mais de quem entende. Né? Assim, então, a gente buscou algumas consultorias no mercado, selecionamos a principal na época, assim, muito consistente. Para mim, uma das... Eu acho que é a mais antiga e sólida, assim, que atravessou a história aí. E a gente queria, então, referências. Qual que era a ideia, né? Assim, eu vou falar um pouco de franchising para a gente entender por que franchising, né? Assim, primeiro, franchising é uma rede de negócios em que colaborativamente você acessa um mercado. Dentro do franchising existem 2 partes dentro da estrutura de franchise, a franqueadora e o franqueado. De novo, para acessar o mercado, que é o cliente, que é quem remunera toda a cadeia de negócio. Tá? Por que uma empresa usa
um modelo de franquias, um modelo de negócio de franquias, para que ela cresça em escala, compartilhando investimentos. Uhum. Então, o investimento dela direto diminui e ela transfere know-how para o franqueado que quer atuar. Então, eu vou dar um exemplo nesse sentido. Chiquinho Sorvetes. Eles abriram 100 lojas em 6 meses. Seria possível eles fazerem isso com estrutura própria? Provavelmente Muito não. difícil. Muito difícil. Talvez fosse um nível de esforço e investimento que provavelmente não valeria a pena fazer. Uhum. Mas se cada franqueado faz uma loja, você faz 100 lojas em 6 meses. Então, para isso que existe franchise para uma empresa. Você multiplica seu alcance, você dá escala para o seu negócio, sem você ter que fazer todo o investimento. E eu não estou falando só investimento financeiro, não. Eu estou falando investimento de tempo, de energia, de execução, Claro. né, de tudo ali. E por que alguém se torna franqueado? Assim, por que ser um franqueado? Para você empreender, podendo potencializar os seus resultados com um risco menor. Uhum. Quando você se integra, você faz parte de uma rede de franquias, você consegue ter o conhecimento, o acesso a fornecedores, o acesso a sistemas que uma empresa mais antiga, maior, mais estruturada já conquistou no passado. Você não precisa passar pela curva de aprendizagem que uma empresa nova tem. Você já ganha, você salta no seu conhecimento. Pô, a Algar tem 71 anos de atuação em telecom. Quem está começando agora, quem começou 5 anos atrás, 10, 20 que seja, não, vamos colocar muito, 30. Uhum. Ainda faltam 40 anos para viver o que a Algar viveu. Então, sim, você aumentar a sua curva de acelerar a sua curva de aprendizagem e você acelerar os resultados do seu negócio. E com isso você reduz seu risco. Uhum. Porque você não vai cometer erros que a franqueadora já cometeu. Então, na época a gente decidiu criar franchising para que a gente pudesse acelerar a nossa curva de crescimento. Lembra, eu falei que a Algar tinha decidido investir no B2B? O modelo de franquias foi inicialmente idealizado para potencializar o crescimento do B2B. Depois a gente descobriu que fazia muito sentido para a gente direcionar o modelo para o B2C e a gente lançou, então, esse modelo em dezembro de 2018, novembro de 2018, na verdade, mas a gente teve nossa primeira negociação em dezembro de 2018, focado no B2C. Na área original de atuação da Algar, a gente queria crescer, tinha o desafio da fibra ótica, desafio de sobrepor as redes metálicas com fibra ótica, e a gente queria fazer isso por meio do modelo de negócios franquias. E aí, a gente começou pelo B2C, na nossa área de concessão, e depois a gente começou a crescer muito fortemente. A gente teve a nossa primeira operação de franquia plena, funcionando no dia 17 de setembro de 2018. A gente lançou em 17, eu falei errado, foi em novembro de 2017, isso. Dezembro de 2017 a gente lançou para mercado. Lembra, o desafio veio em janeiro, aí foi briefing, criação, estruturação. E aí, depois que a gente aprovou o modelo, no meio do ano, a gente tinha que fazer ele acontecer. Eu tinha que lançar e eu tinha que entregar para o franqueado a proposta de valor que a gente tinha. Então, eu tinha que estruturar com todas as áreas a entrega da proposta de valor. A gente fez isso ao longo do segundo semestre de 2017, lançamos o modelo em 2017 e franqueamos as primeiras operações no primeiro semestre, foram 4 franquias. E em setembro, a primeira franquia estava operando full no modelo de franquias. Né? Foi muito rico, muita aprendizagem. E como foi na área de concessão, né? Porque assim, é muito improvável dar certo. Hoje eu penso, gente, eu tinha uma desvantagem. Eu não conhecia nada de varejo nem de franchise. E eu tinha uma vantagem. Não conhecia nada de varejo de franchise. E foi maravilhoso isso. Aliás, isso foi imprescindível. Porque eu não duvidei que isso podia acontecer. Eu tinha clareza que podia acontecer. E assim, aconteceu, né? Toda a equipe tinha clareza. E teve uns doidos, assim, uns 4 doidos que pularam nesse barco junto comigo. Eles sabiam mais que eu. E a gente fez acontecer. E aí, por que a gente fez na concessão também? Se desse tudo errado,
era mais fácil o rollback, era mais fácil voltar Claro, atrás. com certeza. Né? E aí começou a dar certo e deu muito certo. E aí a gente tinha 10 clusters para franquear, a gente fez isso muito rápido. Depois a gente fez mais 8 clusters, 18 franquias. Aí a gente já tinha 79 cidades, porque os clusters são conjuntos de cidades. A gente monta, como são cidades menores, que a Algar sempre atuou ali como incumbent, como eu falei, a gente compôs os clusters com conjunto de cidades. Então, a gente fez os 18 primeiros clusters, que foram 79 cidades, e aí falou, ó, na concessão, que é a nossa área de atuação, fizemos o que tínhamos para fazer. E agora? Vamos parar ou vamos expandir? E aí, a gente resolveu, então, ir para novas geografias, levar o varejo da Algar Telecom para cidade onde a gente já estava presente no B2B, tanto como micro e pequenas empresas, que é o MPE, que a gente chama, quanto o corporativo. A gente decidiu levar o varejo para a cidade onde a gente já tinha MPE e corporativo e expandir nacionalmente. Claro. E hoje a gente já está presente na expansão em 18 novas cidades, que a Algar não tinha varejo e tem varejo por meio de franquias, tá? E eu falei rede, expansão, franquias, era muito interessante, porque como não tinha uma referência, na época que a gente foi criar o modelo de franquias, a gente até procurou um instituto de pesquisa que nos atendia na época, e perguntamos, né? Tem benchmark no mundo? Porque no Brasil a gente já sabia que não tinha. Tem benchmark no mundo, né? E a resposta que veio foi assim: olha, tem um modelo que empate, pode parecer com. Não é, né? E o modelo que é franchise, o que não é franchise não é franchise, Claro. está muito claro, né? E aí a gente descobriu que não tinha referência nenhuma. Isso também foi é uma dor até hoje, tá? Ter pouquíssimas referências, mas é também uma oportunidade gigante, porque aí a gente faz do jeito que a gente acha que vai funcionar melhor, né? Então, a gente tem a possibilidade de criar. Demanda, assim, despende muito mais energia nossa, né? Tem muito mais risco quando a gente está criando algo novo, mas também é uma oportunidade maior, porque fazer primeiro, né, tende ali a ter mais sucesso nesse sentido. E a Algar tá acostumada a ser pioneira, né, Ana? Super. Inventar moda. Inventar moda. Então, tá vendo? É o slogan agora. Tem match entre as pessoas e as empresas, viu? né? A Algar também é boa de inventar Tá no moda. lugar certo. Eu tô no lugar certo. Por isso que eu tô 24 anos. É. Isso, e deu match. Então, essa coisa só do glossário, né, que eu tava comentando, assim, quando eu falava franquias, aí todo mundo pensava na cota de dados do cliente. Quando eu falava expansão, né, todo mundo, porque expansão de rede de franquias. E quando eu falava rede é uma palavra que eu não sabia, mas como que a gente coloca em inglês, o que faz? Porque rede, você fala rede numa empresa de telecom, você remete à rede fibra ótica na hora, rede de telecom na hora. Física, né? Rede física, exatamente isso. E era uma rede de franchising, né? E o franchise é muito forte no Brasil. Por que o franchise é muito forte no Brasil? Porque o Brasil é muito empreendedor e tem um contexto muito instável. Não só economicamente, politicamente, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista jurídico. A gente convive com uma grande instabilidade. O que é hoje pode não ser amanhã. E nesse contexto, o modelo de franchise, ele funciona como margens de rio, eu falo isso. Você não contém a água que está ali continua sendo água, mas você direciona ela, você protege ela ali, né? Guardrails, na verdade, assim, você tem uma proteção para esse empreendedor que quer crescer, que quer operar, ter menos risco. Você, como franqueadora, está olhando para reforma tributária, para questões regulatórias do setor de telecom, e você tem um poder de ação junto a fornecedores, a parceiros, maior do que um empreendedor menor normalmente tem. Então, o ganho de escala também beneficia o franqueado, né? O ganho de escala da franqueadora beneficia o franqueado. Além de ser uma grande rede de aprendizagem. Eu acho, assim, riquíssimo o modelo de franchising, né? O Brasil é muito forte em franchise, é o segundo país mais forte em franchise do mundo. Olha só, eu não sabia disso. Também não. O primeiro é os Estados Unidos, claro, e o segundo é o Brasil, exatamente por causa desse contexto. Porque é muito empreendedor
muito instável. E tem um trabalho muito forte da Associação Brasileira de Franchising também, que é a ABF, que eu admiro muito o trabalho da ABF. Assim, é uma associação que trabalha muito e trabalha muito bem, que ajuda a manter o modelo de franchise no Brasil muito vivo, muito correto, muito estruturado, né? Muito transparente e muito pujante em crescimento. Só no primeiro trimestre desse ano, o franchising do Brasil cresceu 8%. Quem cresceu 8% em um trimestre no Brasil? Né? Em quantidade de unidades, em faturamento e em contratação de pessoas. Então, é um setor que ajuda o Brasil a formalizar os empregos, a trazer benefícios para as pessoas e a educar. Eu acho muito rico, porque você educa em negócios e business quem está ali, participa de uma rede de franquias. E o curioso também, eu não sabia que era o segundo. Referência do Brasil, do mundo, né? E a gente vê, por exemplo, o Brasil é referência em telecomunicações, infraestrutura, quantidade de provedores e tudo isso que a gente já vem comentando. Mas essa questão de franquias é é um assunto assim muito desconhecido. E no setor de telecom, como você mesmo falou, deve ter 1 ou 2 concorrentes se tiver, né? E vocês estão despontando essa criação de modelo de negócio, pelo que eu conheci, né? Modelo de negócio, parcerias e tal. E é curioso porque como que um setor que é tão desenvolvido ainda não tem ou ainda não conhece esse modelo, né, que você está colocando. E eu já queria pegar uma pergunta. Como que o provedor ou o empresário vira um franqueado, né? Porque nas franquias, vamos dizer assim, fora do setor, o pouco que eu sei, o cara vai lá, investe, traz a franquia para sua cidade lá, vestuário, comida, o que for. O modelo de vocês é nesse sentido, o cara não do setor vai lá, investe e leva a Algar para aquela cidade, ou é um provedor que já existe na cidade que vira um franqueado? Isso sempre foi assim? Os primeiros franqueados aqui desde 2018 foram assim? Queria que você contasse um pouquinho do modelo para os provedores que estão nos assistindo aqui. Tá ótimo. Hoje a gente converte provedores existentes a franqueados, respondendo diretamente a sua pergunta. Mas a gente já passou pelos 2 modelos, a gente tem, na verdade, os 2 modelos, não é proibido começar do zero, mas a gente vive um contexto de telecom hoje no Brasil que faz muito pouco sentido construir rede. Começar né? do zero agora não tem faz nem espaço, sentido. né? Isso. A gente fala que é um setor, um mercado overbuilt, né? Assim, já tem mais rede construída do que domicílio, né? Tem mais acessos e portas do que domicílios. Então, faz sentido construir no Brasil hoje uma rede de telecom? Na nossa visão, não. Pontualmente faz, né? Ou você está fazendo adensamento, ou você está conectando um bairro novo, uma região, ok. Mas não é uma rede, não é uma nova cidade, não é um novo acesso, exatamente. Você está complementando uma oferta que você já tem ali, né? Ou que aquelas empresas de telecom já têm ali. Então, eu acho que o setor hoje, ele requer novos modelos de negócio. E aí, quando a gente olha hoje para os provedores, o que a gente vê? A gente vê uma quantidade gigantesca de provedores. A gente tem, depois das operadoras, 8 a 10 provedores consolidadores que vão comprar os provedores regionais, a camada de baixo. Imagina uma pirâmide, né? A gente já desenhou essa pirâmide algumas vezes aqui imaginariamente, né? Você tem as grandes operadoras, você tem os provedores consolidadores, você tem os provedores regionais. Os provedores consolidadores vão mesmo consolidar alguns provedores regionais. A gente viu esse movimento acontecer nos últimos anos muito fortemente. A gente tem os pequenos provedores e provedores locais aqui, né, abaixo dos provedores regionais que vão ser consolidados. A maior parte dos provedores regionais não serão consolidados. Os provedores locais e os pequenos provedores também não. E hoje a concorrência está na camada de baixo da pirâmide. Sim. Os provedores locais têm dificuldade de concorrer com os regionais, que se tornam grandes porque eles também consolidam. E os pequenos não têm o mesmo jogo dos locais.
dos provedores locais. Eles hoje concorrem com os provedores locais em condições de concorrência diferentes. Os provedores locais já têm mais do que 5 mil usuários normalmente, às vezes não estão pelo Simples, mas eles têm, né, uma necessidade de atendimento, então tem dores assim muito claras. Começam a ter dificuldade de crescer sua base de clientes, porque você precisa ter uma proposta de valor real e diferente para poder tirar o cliente do lado. Né? Se todo mundo já construiu a fibra ótica que tinha para construir, se o mercado já está, todos os clientes já estão atendidos por telecom, a única possibilidade que você tem de ter mais clientes é tirar cliente de alguém. Claro. Né? Que a gente brinca aí que é o jogo de rouba-monte. E para o cliente vir para você, você tem que ter uma proposta melhor que a do outro. Proposta de valor. Né? Melhor que a do outro. Então, a gente percebe uma grande dificuldade hoje dos pequenos provedores ali concorrendo com os provedores locais. A gente percebe uma grande dificuldade dos provedores locais em se manterem ativos. Alguns serão comprados. Vários donos de provedores querem vender as suas operações e sair do negócio. Tá tudo certo. Esse é um jogo que é M&A, que é consolidação, que sempre existiu e vai continuar existindo. Agora, a gente tem aquele empreendedor que criou a empresa dele, que já tem ali 8 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil clientes. Ele não quer vender a operação dele. Ele não quer sair do mercado de telecom. Ele quer crescer. E ele quer crescer limpo, vou falar, num jogo limpo, num jogo de conquistar o cliente, de oferecer uma proposta de valor, né? De chegar a novas regiões. E ele precisa de quê para isso? Ele precisa de ter portfólio completo. Ele precisa de ter uma marca forte que passe credibilidade e confiança e que ajude ele a se diferenciar dos concorrentes ali, né? Pequenos que não jogam o mesmo jogo. Ele precisa ter um backbone robusto, né, que gere estabilidade para a rede de telecom dele. É uma dificuldade para ele, 3 coisas que a gente percebe muito forte. Sistemas e processos, porque ele está de um tamanho já que não é pequenininho, mas ele ainda não tem tudo tão estruturado. E ele tem uma dificuldade com atendimento. Atendimento 24/7 e o cliente espera que sim, o cliente que tem uma estabilidade à noite, no final de semana quer ser atendido, então o provedor não dorme mais a partir de determinado ponto da vida dele, né? Ele tem que fazer esse investimento ali. E faturamento, é uma dor grande que começa a ganhar uma dimensão, né, bem maior. Quando você tem 12 mil clientes, 15 mil clientes, 18 mil clientes, não é mais faturar 3 mil clientes. Né? Então, a gente entendeu que o modelo de franquias, ele ocupa esta lacuna do cenário de oportunidades para um provedor atual. Qual é? Aquele que não quer vender sua operação e não vai fechar seu provedor. Ele quer continuar atuando no setor de telecom e, para isso, ele já entendeu que ele precisa atuar em parceria. Parceria pressupõe complementariedade de papéis e responsabilidades. Então, o modelo que a gente tem hoje de franquias, no qual a gente está focado, é um modelo em que a Algar oferece tudo isso que eu falei. O portfólio completo de produtos, uma marca forte, reconhecida, bastante reconhecida, sistemas e processos, o backbone, a rede metro, a Algar oferece, é um custo alto para esses provedores. A gente oferece também toda a parte de faturamento e toda a parte de atendimento 24/7, além da gerência de rede, que é o core. Então, a gente já ouviu de provedores que se tornaram nossos franqueados frases como: nossa, eu voltei a dormir. O que você mais, final de semana com a família. Mais gosta no modelo de franquias? Eu tirei férias pela primeira vez, né? Coisas nessa linha, tô dando assim, claro, né? Brincando, mas falando sério, assim. Na verdade é isso, é uma complementariedade, porque ter alguém que tá junto com você nesse jogo é um jogo muito competitivo, de consolidação forte. Então, ter um parceiro grande, forte, consistente, né, com reputação nesse jogo, muda a vida do provedor, né? E para Algar é muito interessante também, tá? Algar quer crescer. Só que Algar quer crescer sendo gente servindo gente. Então, não tem ninguém melhor que um provedor que está ali há 13 anos, 10 anos, 15 anos, para entender aquela comunidade. Se a gente chegar naquela comunidade agora por uma operação própria,
a gente vai demorar esse tempo, provavelmente, para entender como é que ela funciona. Claro. Né? E ele já conhece, ele tem os relacionamentos, ele tem a visão local, ele sabe o que é valor para aquela comunidade, e isso é um valor para a gente. Tá, assim, a gente respeitar a comunidade, a gente atuar na comunidade do jeito que a comunidade é. Então, a gente quer ter um dono, né, da marca naquela comunidade. E ninguém melhor que o provedor, ou que cresceu lá, ou que mora lá, né, há muitos anos, que empreende localmente, que conhece aquela comunidade, que sabe que é valor para estar com a gente. Então, a gente entende que é um ganha, ganha, ganha. Sim. Algar ganha, o provedor ganha, como franqueado, e o cliente ganha. final O cliente ganha. que paga, que você falou, a cadeia que toda. paga ganha. a cadeia toda, ganha, porque ele tem um atendimento Muito bom. próximo, Uhum. ele tem um atendimento local, né? Ele fortalece uma empresa local. Eu acho que a gente gosta muito de consumir localmente e saber que a gente está promovendo o comércio, promovendo a economia local, né? Então, eu acho que tudo isso é muito rico. Eu acho que a explicação foi muito, muito boa. Então, resumindo, é pro provedor que tem aquele que vai sair, como você falou, o cara vai ser vendido por um consolidador, tudo bem, a vida que segue. Tem aquele que quer ficar e quer se profissionalizar. Mas eu acredito também, e eu vejo muito e falo muito sobre isso, que assim, de 10, 7 ou 8 não vai conseguir ser vendido, né? Sim. Porque não tem governança, tem uma imaturidade ainda, é tudo naquele crescimento, Uma Sim. informalidade. uma né? informalidade. É. O Chuck falou muito sobre isso, né? Informalidade de números, de enfim, Sim. vários outros pontos. Então vocês nicharam dentro do Telecom aquele cara Isso. que quer ficar, que tem ali um tamanho, pelo que eu entendi aí, de 10 mil para cima. Qual que é tem uma faixa 8 específica? mil, 8 8 mil mil a uns. clientes, até 20 mil clientes, a gente entende que tá Tá dentro do... tá dentro, assim, não tem limitação, tá? Se alguém tiver 25 mil clientes ou 7 mil, não é uma regra absolutamente rígida. Mas a gente entende que essa proposta de valor nossa, do Algar Franquias, vem muito ao encontro deste perfil de provedores. 8 tá? a 20, 25, entendi. Isso. Legal. E aí vocês trouxeram uma nova oportunidade do cara ficar no mercado, crescer, Exatamente. né? Colocar a casa em ordem, vamos trazer uma Uhum. governança, né? Que hoje a gente fala muito sobre isso, né? A governança é algo que não tem dentro dos provedores. Não existe governança, não existe muito processo. O pessoal ainda encara como, isso aí é processinho aí que não vai me levar em nada. O negócio é construir rede, o negócio é lá aumentar mega, agora é 2 GB. E não arruma a casa internamente. Sim. E aí não chega um consolidador, porque o cara não vai comprar, como o Johnny falou, né? Parafraseando o Johnny, não vai trazer joio pro meio do trigo. É verdade. Né? Então tem muito joio nesse trigo. E aí vocês trazem uma oportunidade, claro que tem imagino que deva ter todo um filtro, né? Uma análise também que vocês fazem. E pelo que eu entendi, é em cima da rede Algar hoje, isso? Ou é nacional, qualquer lugar do Brasil que um provedor queira virar franqueado? Onde a gente tem backbone. Onde o backbone da E aí Algar a gente está alcança. focado, principalmente em algumas regiões, porque a gente tem uma condição melhor de parcerizar com esse provedor, tá? Que é Sudeste, Sul, Aquela região do principalmente isso. Legal. E é um modelo interessante para dividir responsabilidade, né? Acho que muito disso que a Ana trouxe. E tem um fator que eu vejo que o mercado fala pouco sobre isso também, que parece que assim, foi feita uma consolidação. Pô, então vai dar tudo certo. Não necessariamente. Não. O processo de M&A, principalmente, né, para quem já passou por isso diversas vezes dentro de uma empresa, ele pode trazer uma série de problemas, de dificuldades, de burocracias, de às vezes aquela sinergia que a gente imaginava, ela acaba não ocorrendo, e isso pode sim voltar a abrir uma oportunidade para aquele provedor que está lá fazendo um bom serviço. Então aquele outro olhou para o lado, o colega foi comprado e falou, putz, será que agora acabou o mercado? Não, talvez seja até mais uma oportunidade para quem está estruturado. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta, Ana, pensando justamente nesse modelo de franchising, de franquia, porque eu acredito que toda a estruturação lógica do pensamento faz muito sentido, inclusive para essa oportunidade que a gente está vendo no mercado. Mas aí se tem ali aquele dono de provedor que está nos ouvindo agora, ele está pensando, mas e aí, tá muito bom esse negócio. E aí, como é que funciona, né? Esse modelo de colaboração, de cooperação, de parceria. A Algar, ela se torna sócia do provedor? Existe algum, não precisa entrar no modelo em detalhes, mas existe algum valor sobre o faturamento? Como que é o modelo, assim, se eu sou dono de um provedor agora, eu quero me tornar franqueado Algar, como que são as contrapartidas da nossa relação comercial? Tá bom. A gente divide essas responsabilidades que eu falei, então a Algar entra com portfólio, marca, backbone, rede metro, sistemas, processos, faturamento
e atendimento 24/7 e gerência de rede. O franqueado entra com vendas, a operação, instalação, manutenção, os investimentos necessários ali para complementar a presença de rede e toda a presença local, o atendimento ao cliente, o relacionamento com o cliente. A gente faz a aquisição da base de clientes do provedor, até por uma questão ali de divisão de responsabilidades, mas o provedor continua dono da operação dele fim a fim. Rede é dele, toda a operação dele, todos os funcionários locais, toda a presença local ali, ele permanece. É claro que a gente tira muitos custos, né? Esse modelo reduz em torno de 45% os custos do provedor. Olha só. Que é importante. E a gente divide a receita do cliente. Então, é um revenue share. Tá? E é um modelo de franchising mesmo, porque aí a gente tem um padrão de operação que a gente ajuda ele a chegar nesse padrão de operação. O que eu mais gosto do franchising é que o franchising ele tem um tripé de, vou falar, gestão. Você tem que ter um padrão de operação claramente definido, você tem que controlar se o seu franqueado está ou não nesse padrão de operação. Mas o que eu acho mais legal, porque a maior parte das empresas vão até aí. Estabelece um padrão, controla, não tá, multa, não tá... Não. A gente tem que ajudar ele a chegar nesse padrão de operação. Foi por isso que ele se tornou nosso franqueado. Então, se ele não estiver no padrão de operação, que não é o que a Algar definiu, porque a Algar acha melhor, é o que atende ao cliente. Se o franqueado não está, o provedor não está nesse padrão de operação, é nosso trabalho apoiá-lo de inúmeras maneiras para que ele chegue àquele padrão de operação. Porque é aquele padrão que vai torná-lo perene, consistente e diferenciado frente ao cliente. É por isso que o provedor se torna... E aí, como que a gente faz isso? Tem uma equipe de suporte ao franqueado. A gente faz um diagnóstico e fala, o franqueado está nesse estágio aqui. A gente quer chegar... nós e o franqueado, nesse ponto aqui. Como que a gente sai desse ponto e vai para esse ponto? A gente faz um trabalho de mapeamento. Não, aqui precisa de um desenvolvimento comercial. A gente ajudou ele a estruturar uma equipe comercial. Não, aqui tem um desenvolvimento técnico. Não, pode ter um desenvolvimento que é de gestão financeiro, que é como ele vai enxergar a empresa dele e fazer os melhores investimentos. Então, a gente funciona como uma consultoria. A estrutura da franqueadora, que é a minha equipe direta, tem o papel de dar consultoria para o franqueado para ajudar ele a crescer e a ter sucesso. Então, qual que é o resultado do trabalho da minha equipe? Ela é medida pelo sucesso do franqueado. Claro. Tá? E o sucesso franqueado é claro que está linkado ao sucesso do cliente final. Mas, como a gente acessa o mercado por meio do modelo de franquias, a gente tem esse trabalho, vou dizer, essa missão, né, de fazer o franqueado ter sucesso. E a gente trabalha todos os dias para isso. Então, tudo que a gente sabe, tudo que a gente acessa em termos de parceria e conhecimento, a gente leva para o nosso franqueado. E em nenhum momento, a gente quer concorrer com ele. Claro. Né? Ao contrário, ele é a gente naquela região, ele é Algar. Então, a gente, em todo momento que pode, quer fortalecer esse franqueado localmente. E aí é um misto, né? Da visão dele, da nossa visão, dessa troca no dia a dia. É tudo simples, tudo lindo, maravilhoso? Claro que não, porque não tem nada na vida que é só isso. Mas... sabe, as boas relações, elas são construídas com o tempo, elas são construídas a partir de boas conversas, quando tem uma divergência de visão de opinião, ter abertura para ouvir, para falar. Então, eu acho muito importante. Eu sou uma grande admiradora dos provedores. Eu admiro muito o que eles fizeram no Brasil. Eu acho que o jogo de telecom mudou no Brasil porque... muita gente teve coragem de vender a própria casa, o carro, de não fazer viagem para o exterior, porque, né? De um monte de coisa e colocar o dinheiro numa empresa e ficar lá 24 horas. Eu sou fã. Mas eu acho que agora o momento é outro. O momento é de estruturação, de profissionalização. E um bom empreendedor que tem uma visão de futuro, tem amor no negócio, quer continuar o jogo, tem que buscar alternativas para continuar crescendo. E aí sim, eu acho que o modelo de franquias da Algar é uma alternativa ao M&A, à consolidação, ao fechamento da empresa.
e é um suporte para quem não quer mais operar sozinho. Operar sozinho é muito duro e não, assim, tende a ter baixo nível de sucesso, porque o mercado está cada vez mais parceirizado e vai ser assim. Né? Em mercados muito consolidados como os nossos, o mundo está amadurecendo mercado em várias frentes, né? O setor de telecom também precisa ter parcerias, né? Jogar junto é diferente, né? É bem menos difícil, vou dizer assim, né? Não tem nada fácil. Com certeza. A Algar consegue ajudar, assim, sendo quase um Waze para o provedor, né? Fala, deixa eu ajudar aqui, deixa eu mostrar boa o analogia, caminho. você vai usar essa analogia agora, ó, tá Usar na vendo? apresentação Agora eu vou comercial. usar isso aí, ó. A gente quer ser um Ou Waze inventa pra você. moda em troca dessa. Isso aí. Ana, bacana. E até para entender um pouquinho melhor e apoiar a visão daquele provedor que eventualmente está aqui nos assistindo e faz parte da nossa audiência, qual que é o tamanho hoje do Algar Franquias, né? Vocês começaram lá no finalzinho de 2017, obviamente aprimoraram muito o modelo e foram crescendo, expandindo. Hoje, quantos franqueados vocês têm pelo Brasil? Se vocês, quantos estados, municípios? Conta um pouquinho mais sobre os números hoje do Algar Franquias. Tá bom. Hoje a gente está presente em 101 cidades por meio do modelo de franquias, com 32 clusters franqueados. Vou falar 32 franquias, vamos considerar que a franquia é um cluster. A gente tem 30 franqueados, aí sócios franqueados, parceiros franqueados com a gente. Hoje, vou falar assim, a parte de franquias fatura quase 400 milhões ano ali. A gente atende 200 mil clientes de banda larga. Caramba. E mais de 400 mil clientes de celular, divididos aí em pós e pré-pago. Desse tamanho. Se a gente fosse separar o Algar Franquias como um provedor isolado ali na lista da estaria no Anatel, top. já estaria nesse topo da Sim. pirâmide, né, Ana? Essa que é a verdade. Estaria assim. E a ideia é ir tirando essa galera que tá ali no meio e vamos jogando ali para esse Isso. grupo do Algar Franquias e tornar A um grupo ideia forte, é né? trazendo esses provedores que querem crescer, que já chegaram no topo, que querem dividir papéis e responsabilidades no crescimento ali, para a gente escalar rapidamente o atendimento ao Brasil, profissionalizar, né, estruturar mesmo, ter como base visão de mercado, comunicação, produto e tudo que a gente falou aqui. Legal. Eu queria só puxar mais um gancho desse ponto aqui do Algar Franquias, que acabou me ocorrendo agora. Tu comentou muito sobre essas principais dores, né, de gestão, principalmente dos franqueados, parte de sistemas e processos, faturamento começa a ficar Sim. complicado, imagino que o próprio fluxo de caixa deve vir a ser um grande problema. Mas a gente até discute muito aqui sobre isso, como é difícil para um provedor desse tamanho ele ter, por exemplo, uma área de produto. É muito difícil. Que é uma coisa que vocês, né, na história da Na verdade, Algar, produto eu acho impossível. foram assim, eu criando, acho. desenvolvendo, estruturando. E aí, já tentando conectar com essas dores e essa visão mais de futuro, o quanto que é relevante vocês estarem juntos para apoiar esse provedor no momento de descobrir o que eu tenho que fazer a nível de portfólio? Como que a Algar também pode ajudar nesse sentido? A gente tem não só uma diretoria de produtos que está sempre buscando, né, novos produtos e implementar, como a gente tem uma área de inovação, um centro de inovação, na verdade, que é o Brain, que é o Brasil Inovação. O Brain, ele está ali olhando para o futuro, vendo o que virá, para a gente trazer ali novas soluções para o mercado e para o cliente e antecipar isso. Então, voltando, né? Eu falei que eu sou uma grande admiradora dos provedores, eu acho incrível o trabalho que eles fizeram até aqui, mas eu acho que eles não conseguem, assim, a grande dificuldade do ponto que estamos para frente é que é impossível mesmo, assim, ninguém dá conta de tudo. Não tem empresário, não tem empreendedor que dá conta de tudo. E não tem que dar, na minha visão. Tá? Então, eu acho que assim, essa área de produtos, de inovação, a Algar é reconhecida por sua inovação, né? Tem áreas focadas exclusivas nisso. Ela traz inputs, soluções, insights que estão a serviço ali do provedor, do nosso franqueado, na verdade, né? Desse franqueado, exatamente porque o modelo de franchising permite isso. Que ele acesse a toda a plataforma, vou dizer, Algar, né? Ele acessa toda a empresa, ele tem um benefício ali de todo o know-how da empresa a serviço do atendimento ao cliente final e ele como Algar na região dele. Ele entra num ecossistema, né, Exatamente. de salvação aí, né? Até porque a gente sabe que o mercado, você falou ainda muito sobre isso, né? Tá saturado, né? O pessoal não tem mais
deve ter ali, como você falou, um bairro, uma cidade, um Sim. distrito, alguma coisa que possa ser atendido, mas não existe construção massiva de volume como tinha antigamente. E eu queria te perguntar, a gente até tá já o papo aqui correndo bem, né? Para mim aí, estamos aqui há Passou, a gente 5 nem viu, minutos, né? passou a 5 Então. minutos. É engraçado que a gente deve falar isso todo episódio, né, Confere? Não, mas Mas é verdade. muito Não, mas é gostoso, que é muito gente. bom, é isso que eu digo. Parece que tá no roteiro aqui. É genuíno, assim. O É. próximo a gente tem que fazer, tem que trazer um chopinho aqui, dar um pouquinho mais de tempo, ajudar lá o pessoal da técnica. Não, porque realmente o papo passa muito rápido aqui, a gente perde a noção do tempo. E eu queria fazer uma pergunta assim, vocês devem enfrentar muita resistência, né? Ou deve ter provedores que, não, mas esse modelo eu não conheço, é algo novo, franquia remete a Cacau Show, deve ter algum provedor, né? Que tem essa oportunidade, tá nesse range aí que você comentou, mas ele tem essa resistência. Eu queria entender de ti assim, qual é a maior resistência que você, o time pega e encara de mercado? E o que você mandaria de mensagem para esses provedores que se interessaram? Olha, legal, conheci melhor o modelo aqui no Last Mile, quero entrar em contato. Tudo o que você falou, os benefícios, está muito claro, mas eu acho que ainda tem essa cabeça dura do provedor, né? Eu falo ainda, o dono do provedor tem muita cabeça dura, né? Dele, não, mas eu sempre fiz assim, eu sempre cresci sozinho. Eu falo assim, né? O que trouxe ele até aqui não vai ser o que ele vai levar daqui 3 anos. Sim. E o nosso mercado muda, para não dizer diariamente, semanalmente e mensalmente. Então, o que você diria de recado para esse provedor, para esse empresário aí que acha que consegue ainda ser o super-herói aí da empresa dele? O maior medo do provedor, ao entrar em contato com o nosso modelo, é perder a autonomia. E eu entendo ele. Nossa, eu super entendo. Pô, vou ficar parceira aí, vou virar franqueado de uma operadora e depois vai ser tudo do jeito deles, né? Se não fosse Algar, eu também teria medo, assim, em vários aspectos, mas, assim, isso é da cultura da Algar. Então, ter espaços de fala, né, assim, ser ouvido. A gente acabou de fazer uma grande pesquisa agora com os nossos franqueados e a gente está fazendo um plano de ação com base em tudo que a gente levantou. Então, o que eu digo para esse provedor é: vem conversar com a gente e conversa com outros franqueados. O que a gente faz? Tá com medo? Deixa eu te colocar para conversar com outros franqueados aqui. Voz ativa, presença, troca de ideias, a gente sempre vai ter. Não só porque é a cultura da Algar, porque a gente escolheu o modelo de franquias para ter uma voz local forte, para ter uma presença local forte. Não faz o menor sentido para o modelo a gente neutralizar essa voz, a gente falar, não, agora é do meu jeito. Porque se eu escolhi um modelo de franquia, eu escolhi um franqueado, porque ele sabe como conduzir o negócio ali na ponta, por que eu não iria ouvi-lo? Né? Então, do ponto de vista do sucesso do negócio, é fundamental que o franqueado tenha autonomia. Vai ser como antes? Ele vai fazer só do jeito dele? Não. Parceria é parceria. Casamento é casamento. Não, depois você casa, não é mais do seu jeito só. Você tem que negociar as coisas. Mas a grande força do provedor está na presença local, em conhecer a comunidade, e é isso que a gente busca quando a gente busca um provedor local. E a gente não vai por uma operação própria, tá? Legal. Então, confia, conversa, confia e ouve outros franqueados. A gente coloca em contato. Muito legal. Muito bom, muito bom. Bom, a gente infelizmente está chegando ao final da nossa conversa, né? Eu tenho mais uma pergunta para fazer e depois o Confere vai fechar com aquela nossa perguntinha padrão, matadora, que já nos ajuda depois a trazer novos convidados aí, né, Confere? Ajuda na lista aí. Mas, Ana, eu queria já assim, te deixar o espaço aberto para trazer uma mensagem final, né, para esse dono de provedor, para outras operadoras, outros diretores, C-levels que estão aí nos ouvindo. Mas a gente falou aqui bem no início da nossa conversa sobre os jobs to be done, né? Sim. E quais são, talvez, essas atividades ou esses trabalhos a serem feitos agora? Aonde que tem que estar o foco do mercado de telecom? O que é a coisa mais importante do mercado de telecom hoje e olhando para os próximos anos? Eu queria muito saber dessa tua visão, Ana, pessoal, mas o que vocês discutem lá na Algar. Eu acho que é um momento onde a gente já resolveu o problema da conectividade. Sim, tem ali um trechinho ainda, né, para a gente corrigir, mas de maneira geral esse problema foi resolvido. Quais são os próximos problemas que a gente está vendo pela frente e que, obviamente, a Algar vai continuar daqui 50, 100, 70 anos ajudando aí o mercado a resolver? Então, o que eu acho assim, né, corroborando com o seu ponto aí, o Brasil já resolveu a questão do acesso. Já temos, né, praticamente aí 100% dos domicílios conectados.
E agora? Para onde que a gente vai crescer? Para mim tem uma questão fundamental, que é realmente gerar valor para o cliente final. E hoje o mercado está muito focado em velocidade de preço, velocidade de preço, Mais velocidade de banda, preço. menos preço. E a gente ensinou o cliente a avaliar a oferta assim, né? E eu acho que o mercado de telecom tem uma oportunidade real de colaborar e realmente gerar valor para o cliente final. Então, você tem, na minha visão, que ter clareza do valor que você gera para então você conseguir vender isso para o seu cliente. E eu acho que tem que ter uma colaboração, na minha visão. A grande oportunidade agora do mundo, tá? Não é só de telecom, não. Eu acho que vão sobreviver os players e os profissionais que sabem colaborar. Porque como a gente entendeu que o mundo não pode, a gente não vai dar conta do mundo sozinho, não, é impossível cada um dar conta do mundo. A questão da parceria e da colaboração, para mim, são pré-requisitos para o sucesso de qualquer profissional, de qualquer empresa. Então, eu acredito de verdade que a gente tem uma grande oportunidade no setor de telecom, no mercado de telecom, de gerar mais colaboração entre os players existentes, de discutir questões relevantes para o setor, de reposicionar o setor de telecom não como um setor que oferece uma commodity, mas como um setor que realmente gera valor para o Brasil, para o mundo, né? Então, eu acredito de verdade, assim, que é, primeiro, uma questão de clareza do próprio segmento sobre ele mesmo, né? Ele precisa se ver como um gerador de valor, ele precisa saber que valor que ele gera, e aí ele precisa de atuar, na minha visão, nesse sentido, de colaborar e de construir valor para que ele possa vender o cliente final. Você não vende o que você não tem. E você não tem aquilo que você não sabe que você tem, tá? Então, a primeira coisa, assim, eu diria que é um trabalho quase de autoconhecimento. É verdade. do mercado e do setor de telecom. De olhar para a solução não como uma solução de conectividade, capacidade, de dados, de velocidade, mas primeiro, acesso e de você conectar as pessoas. Segundo, de entretenimento. E terceiro, de educação. Não existe no mundo nada sem telecom hoje. E a gente não está usando isso como uma proposta de valor. Telecom hoje significa entretenimento, telecom hoje significa educação, telecom hoje significa aproximar pessoas, gerar negócios. A gente depende de telecom para tudo. Então, eu acho que o mercado e o setor de telecom precisam de perceber isso, se apropriar disso e de passar a gerar valor sobre isso de maneira colaborativa. E a gente precisa reposicionar o setor de telecom, na minha visão, no Brasil e no mundo. Eu visitei várias operações no exterior, não é diferente. É muito focado no básico, no acesso, numa visão muito commodity. E quando a gente vê o próprio negócio como commodity, a gente vende ele como commodity. Tem outro jeito. Então, se a gente perceber o valor que ele gera já, que ele já gera, a gente aqui não olha por esse olhar. Mas quando a gente perceber o setor, o valor que o setor de telecom gera, e a gente começar a se posicionar dessa forma, as pessoas vão perceber. E aí, com certeza, elas vão achar que vale a pena pagar por isso. Hoje, uma mensalidade de internet é mais barata que uma pizza, que você pede num domingo. Que 5 cervejas que você bebe numa saída com alguém. Não faz sentido, né? Um setor que é de capital tão intenso, de tecnologia tão dinâmica, né? Eu acho que a gente tem que repensar isso, e aí cada um precisa de vir para essa discussão mais aberta, mais flexível, né? E olhar para realmente o valor que a gente já gera para a gente poder posicionar o setor dessa forma, tá? Até porque a internet é a maior invenção da história moderna, eu diria, né? Conectividade, aproximou as pessoas. Não tem chat GPT sem telecom. Não tem nada. Não tem IA sem telecom. Hoje não tem nada sem telecom. Nada. Assim. Não.
Que legal. Que papo bom, né? Que aula, que Mas aprendizado. Ó, imagina, enchi eu o que caderno agradeço. aqui. Não, eu tô aqui cheio Que de bom. coisa. Mas eu aprendi muito. Muito legal, Ana. A gente quer ter uma pergunta final para você. A gente sempre pergunta para o nosso convidado aqui quem que ele indicaria 1, 2, 3 nomes para sentar nessa cadeira aqui e bater esse papo com a gente. Então agora a pergunta aí da nossa primeira mulher convidada aí, quem que você indicaria? A gente já anota aqui, já empacota o convite, você já carimba, a gente já manda e a pessoa não recusa, né? Esse é o detalhe. Então agora é contigo. Tá bom. Olha, eu vou indicar primeiro uma mulher, né? Muito Seria bom. justo e correto. Então, eu quero indicar a Zaima Milazzo. Opa. Ela é nossa diretora de legal. tecnologia e produtos na Algar. A Zaima, ela foi responsável pelo Brain, aí, pela criação do Brain, e tá com a gente na Algar há alguns bons anos também. Aí, todo mundo na Algar, não dá nem para contar o tempo de Algar que tem. Mas eu admiro muito ela como profissional e sou muito feliz por ser uma mulher, né, que representa muito bem as mulheres de negócios aqui. Eu indico o Dr. Luiz também, porque ele é uma autoridade, né, no setor de telecom, ele é a história do setor de telecom no Brasil. E uma história que eu acho que é relevante contar, né? Eu não sei se vocês sabem. Hoje a gente vê, negociando com os provedores, muito site pop na casa do provedor, né? Isso é muito comum, né? Na sala, no Normal. quintal. E eu não sei se vocês sabem, mas o seu Alexandrino tinha o alarme. A central era linkada à casa dele e o alarme da central era na sala da casa dele. Então, se um cliente caía, disparava Meu o alarme Deus. da sala da casa dele. Nossa. Então, gente, é de provedor para provedor, essa é a história. Esse é amor ao cliente mesmo, né? Isso é amor ao cliente, e hoje é assim. A gente tem, né, o Luiz Alexandre como presidente da Algar, a Eliane, que são acionistas, como vice-presidente da Algar, e o que eles falam, né, a Eliane fala todo dia, manhã, tarde, noite, é cliente, 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 então é genuíno isso. Então, eu acho que o Dr. Luiz aqui, né, ele fez Prazer. 90 anos agora, olha só. Uma honra falar com ele. Eu também acho. Eu acho até hoje. E eu tieto, toda vez que eu vejo ele falar, eu vou tirar uma foto com ele. Muito legal. Ai, Tá anotado também. Tem várias pessoas que eu admiro, tá? Assim, uma delas é o Zé Roberto, da Brisanet. Eu acho que o Roberto da Brisanet, assim, ele fez um papel desses, né? De desbravar, de estruturar a telecom, de servir uma região ali que ninguém servia, né? Eu fui lá já, visitei a Brisanet, fui convidada para trocar com a equipe lá de franquias, né? De franchise da Brisanet também. Foi uma alegria para mim, porque eu vejo isso muito fortemente lá. O impacto, não só econômico, mas social, ambiental, cultural ali. Eu tenho uma grande admiração pelo trabalho deles, Muito né? legal. Poderia indicar vários outros, assim. Tem muitas pessoas boas no setor de telecom aí. O próprio Fabiano Vergani também, nosso parceiro. Tem um trabalho, ele também fez franchising, ele também faz franchising lá no Sul. Então, eu acho que tem nomes muito ricos aí. Vou ficar nesses 4. Nossa, já tá anotado o nome de peso aqui, né? Que legal, Inclusive, né? o Nogueira é dobradinha dele também, né? Aqui É na verdade, esse indicação. aí. Ele vai ter que aceitar, né? Vai ter jeito. Né? Será que ele vem pra Floripa? A gente pode ir até pra lá Ele pra vai para conversar. todos os lugares, ele vem. Seria Ele viaja uma pra honra caramba. receber ele aqui. Então tá anotado aí, pessoal. Não tem como recusar. É isso Já vai aí. disparar o e-mail aí pra vocês e aguardamos a agenda. Vamos atrás, vamos atrás. Mas, Ana, queria te agradecer imensamente, primeiro por ter feito esse esforço de vir até aqui, Florianópolis, para poder trocar essa ideia com a gente. Acho que foi um momento de muito aprendizado, Muito, de muito. muitas reflexões. É aquela conversa que a gente vai ter que voltar, reassistir o episódio, anotar mais umas coisinhas, né, trazer alguns insights. Eu particularmente, anotei várias coisas até de comunicação, de clareza para eu trazer para dentro do meu dia a dia na empresa. Então, muito obrigado e te parabenizar também por toda a trajetória de muito sucesso, de longos anos dedicado ao setor de telecom aqui no Brasil e por inspirar tanta gente aí que tá te ouvindo e obviamente vendo esse exemplo do teu dia a dia no mercado. Obrigado, sempre bem-vindo aqui, né, Conferri? Vai ter que voltar. Vai ter que voltar em algum outro momento, né? Vamos ter que falar muito mais ainda. E foi um prazer te receber aqui nos estúdios do Last Obrigada, Mile. Muito viu? obrigado. Olha, eu que agradeço aí, foi riquíssimo, assim, uma delícia bater o papo. Realmente, eu li, eu falei, gente, mas já passou, né?
E eu aprendo muito com vocês também, tá? Parabéns pelo trabalho aí de vocês, né? O Matheus aí como segunda voz. O trabalho que vocês fazem juntos, né? No iFeed também. Eu acho que, assim, é isso que eu tô falando de colaboração, de parceria, né? De cocriação, de co-construção. Eu acho que é muito rico, agradeço pela oportunidade, aprendo também com vocês e com todo o setor aí, né? E a gente tem que continuar aprendendo para a gente ficar novo, né? Porque o tempo passa, a gente Continuar tem que inventando continuar moda. novo. Inventando Isso aí. moda. Ana, obrigado. aí. Então, é um Obrigada, prazer te gente. receber aqui. Você que está em casa aí, se inscreva no canal, curta esse vídeo, comente o que você achou aqui, o que você acha desse modelo que a Ana trouxe pra gente. Se você quer ouvir um nome aqui, como a Ana indicou, algum nome que não está na lista, também comente nesse vídeo. Obrigado a todos que nos assistiram até agora, né, Bruno? E Muito obrigado, pessoal. Grande abraço. até mais. Até Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau. Tchau.